Eu preciso ensinar algo para vocês. Vocês me dão a atenção de vocês? Pode ser? Ok. Quantos tem caderno aqui? Levante a mão. Você está com caderno aí. Ok. Então hoje é o dia de você anotar. Pode tomar seu assento, se assenta. Hoje é o dia de você anotar. Vamos lá. Vamos lá. Espero que o Senhor lhe conceda graça para ensinar algo para vocês aqui hoje. Amém? Você abre a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo de número 4. Adolescentes, se eu fosse vocês, anotasse ainda que fosse no telefone de vocês. Eu vou falar pausadamente, eu não vou pregar, eu vou ensinar, e eu quero que vocês anotem. Anote isso. Eu preciso ensinar isso para vocês. Eu tenho um desejo muito grande. Eu, sinceramente, queria muito fazer isso com vocês. Eu queria ter uma série de mensagens sobre paternidade com vocês. Queima muito no meu coração em ter esse momento com vocês. E se Deus der graça, eu vou me esforçar para isso. Nós temos que aprender cada vez mais o que é a paternidade. Sabe, a paternidade, ela tem um lado bom e ela pode se tornar em algo ruim. Paulo ele fala, não tendes muitos pais. Se Paulo ele dá um alerta para não ter muitos pais, é porque há um perigo de você ter muitos. As pessoas, elas confundem um pouco o que é paternidade e acaba que às vezes elas, pelo um bom relacionamento que elas acabam criando com outras pessoas, e elas sentem alguma dimensão de segurança naquelas pessoas, ela começa a chamar de pai espiritual, de mãe espiritual, e isso é uma tristeza isso acontecer. A gente minimiza a importância do que é essa posição de paternidade. Não pode fazer isso. Você mesmo está dando autoridade para uma pessoa que não foi paternidade. Escuta o que é paternidade. Não é você que escolhe e nem o seu possível pai espiritual que escolhe. É Deus que determina. Quem determina é Deus. Quem escolhe é Deus. É Deus que coloca um homem, uma pessoa ungida para ser o seu pai espiritual. Por quê? Porque Ele vai ter o acesso na sua vida. Se você se submete a qualquer autoridade, qualquer coisa que possa ter sobre aquela autoridade, se não ela boa ou má, ela vem sobre você. Agora, você imagina uma pessoa que não tem a graça de paternidade e você ficar chamando de pai ou de mãe espiritual. Não misture as coisas. Não torne algo santo como um jargão gospel. Você vai se prejudicar. Paternidade espiritual, ela não é idolatria. Quando a paternidade espiritual se torna idolatria? Quando a gente começa a usar disso como meio de preenchimento de lacunas da nossa alma. Bispo, o que testifica que é uma verdadeira paternidade espiritual? Você está honrando o legado do seu pai espiritual? Está havendo a verdadeira transformação com aquilo que seu pai espiritual ensina para você? A maior obrigação de um filho espiritual é fazer, no mínimo, dobrado daquilo que seu pai espiritual ele fez por você. Tá, ok. Eu vou usar a figura do apóstolo Robson. Bispo, como eu vou fazer dobrado do que o apóstolo Robson faz no altar? Eu nem no altar eu subo. Faça onde você está. Até onde? O que você pode fazer hoje? É ser uma recepcionista na igreja? É limpar a igreja? É ser uma intercessora? É ser um bom pastor, uma boa pastora? É honrar os fundamentos ensinados da unidade na igreja, do respeito ao próximo? Então, aquilo que ele ensinou, multiplica. Aí isso demonstra que você está tendo a verdadeira honra pelo seu pai espiritual. Agora, essa história de meu pai espiritual, mas não está vendo nenhum fruto na sua vida.
Você está usando isso como status por causa da posição que essa pessoa pode ter. Isso pode estar te prejudicando. Você vê que Jesus Cristo, ele fala para os discípulos que eles fariam obras ainda, porque filhos faz isso. Por que a Bíblia, quando fala de paternidade no Antigo Testamento, ele usa a figura de Elias? Eliseu, disparadamente de todos os outros filhos espirituais dos outros profetas, Eliseu foi o cara que mais multiplicou daquilo que ele recebeu de Elias. Então, você quer que a graça da paternidade ela não fique só no âmbito de status, só para você dizer que tem um pai espiritual, você está perdendo tempo. Agora, se você quer crescer debaixo dessa paternidade, porque você está debaixo de um manto, o seu pai espiritual ele tem a capacidade o suficiente de transferir legado para a sua vida, unção para a sua vida, abrir caminhos para ti, a qual com as suas pernas você nunca conseguiria chegar lá sozinho. É ele que te dá destino. Você precisa de um pai espiritual para dar destino. O que Jesus falava? Eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer, destino. Ele não fazia por si só. Ele fazia dentro do destino que ele recebia do próprio pai dele. Pai espiritual, ele dá destino. Você segue um destino. Ele gera identidade em você. Por isso que nós, da casa aqui, a qual muito foi dado, muito nós temos que dar fruto. Você tem que honrar. Você quer crescer e não entrar num estado de frustração por causa da estagnação. Honre, multiplique. Não faça dessa posição só um status de autopromoção. Mas honre. Se tem algo que um filho espiritual também faz, é honrar. Honrar o legado do seu pai espiritual. Então honre. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Adão, ele era filho de Deus ou criatura de Deus? Hã? Quantos acham que é filho? Levante a mão. Ok. Quantos acham que era uma criatura de Deus? Levante a mão. Por que você acha que era criatura e não filho? Hã? Você chutou? Coloca aqui, Lucas 3:38. Aí eu vou começar a mensagem a partir daqui. Escute. Adão, filho de? Então Adão era filho de Deus. Por que Satanás não foi nos seres criados? Por que ele foi em Adão? Porque Adão era filho. Quando nós falamos de paternidade, nós temos uma área bem ampla para nós tratarmos. Ou seja, vamos lá. Nós não podemos falar de paternidade e excluir a orfandade. Você sabe que quando João Batista ele vem na virtude de Elias, qual a mensagem central de João Batista? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Ou seja, mudança de mentalidade. Mas você não muda a mentalidade, a não ser que você identifique aquilo que precisa ser mudado, ok? Por isso que a mensagem do Evangelho, a advertência da mensagem do Evangelho, e quando nós tratamos de restauração, você não pode restaurar daquilo que você desconhece. Você tem que primeiro se arrepender, ou seja, reconhecer aquilo que precisa ser restaurado e transformado, a fim de que você seja intencional na transformação da qual o Espírito Santo quer fazer na sua vida, ok? Jesus Cristo também, a primeira mensagem que Jesus começa dizendo também é arrependimento. Arrepender porque é chegado o reino dos céus.
Então, quando nós falamos de paternidade, nós podemos falar de muitos benefícios da paternidade. Se tem uma coisa que eu tenho desfrutado, eu tenho buscado honrar muito, é sobre a paternidade que eu tenho do meu pai espiritual, ok? Mas antes de eu começar a honrar, para que eu não tropece na desonra, eu tenho que identificar o que é obstáculo e pedra de tropeço no âmbito da paternidade. Ou seja, o maior obstáculo da paternidade se chama orfandade. Coloca, por gentileza, Malaquias 4:6. Então vamos lá. Se assim o Espírito Santo me der graça, se Ele me ajudar, eu quero me esforçar para este período. Vamos ver quais dias vai ser, como pode ser feito isso. A gente pelo menos pegar um intensivo sobre paternidade. Você aceita? Amém. Ok. Então hoje eu quero, felizmente o tempo já está bem corrido, mas eu vou tentar pelo menos pautar para você anotar algumas coisas aqui. Em São Paulo eu preguei essa mensagem, talvez saia alguma coisa diferente aqui, mas olha, a absorção dela foi gloriosa. Foi algo assim extraordinário. Extraordinário. Foi muito bom. Eu espero que isso se repita aqui hoje. Vou tentar, não vou fazer o máximo aqui para não passar do tempo, mas eu preciso falar com vocês aqui algumas coisas. Vamos lá. Malaquias 4:6. Então tá assim, né? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ok. Vamos observar então. Se você puder colocar no Almeida. Isso, que ele usa essa palavra aqui, que ela é mais... Vamos lá. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Agora, olha a relevância dessa passagem. Ele está falando dos últimos dias, ok? Volte um versículo, por gentileza. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora, por que ele vai enviar o profeta Elias? Com que Elias trabalhou em Israel? Fala comigo, a restauração. Com que João Batista, que veio na virtude de Elias, trabalhou em Israel? Com arrepimento, ou seja, restauração. Então, uma das virtudes que existe na unção de Elias é trazer restauração, arrependimento e restauração. Então está aqui. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, pode ir de novo para o 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para que, agora olha essa sentença, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha a seriedade disso. Ou seja, se não houver uma convenção do coração dos filhos, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, existe uma sentença de maldição na terra. Ou seja, uma das mensagens mais relevantes para serem anunciada nos últimos dias, há alguns que se arriscam a dizer que o avivamento dos últimos dias trará uma grande restauração da paternidade na terra, é por causa disso aqui. Ou há uma restauração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ou Deus virá trazer uma grande sentença terrível sobre a terra. Está aqui. Vamos lá. Essa palavra converter no hebraico, hoje eu quero falar com vocês de uma forma mais objetiva possível sobre a orfandade. Vamos lá. No hebraico, essa palavra converter, ela se refere tanto a relações humanas quanto relações espirituais. Ok? Ou seja, a intenção de Deus aqui não é restaurar só o meio espiritual, a paternidade divina. A intenção de Deus é que, além da restauração da paternidade divina, que haja a restauração das famílias com relação ao Pai. É por isso que Deus está passando com a grande restauração das famílias na terra. É por isso que Deus está cada vez mais corrigindo os valores dos filhos ao coração do Pai. É por isso que nos últimos dias Satanás tem invertido tanto para perverter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais.
É por isso que Satanás inverte tanto. Quando nós falamos de orfandade, nós falamos de uma orfandade biológica e nós falamos da orfandade espiritual. Não dá tempo de eu tratar com vocês aqui sobre a orfandade biológica. Apesar de ela ser um assunto muito importante e de forma alguma ela não pode ser descartada quando nós tratamos desse tema. Mas por questão de tempo, eu quero pelo menos tratar com vocês sobre a orfandade espiritual. Você está comigo? Mas deixa eu ler aqui algo rapidinho sobre a biológica. Muitos filhos crescem sem a referência de um pai, presente ou saudável. A ausência, o abandono ou até a presença tóxica gera marcas que distorcem a imagem de Deus como Pai. Ok, eu vou deixar só esse ponto aqui para vocês e agora eu vou entrar na espiritual. A orfandade espiritual, ela, de uma forma bem resumida, ela é causada pela queda. Ok? Existe a orfandade espiritual, porém Jesus, pela sua graça e sua misericórdia, em João 14:18, ele diz, não vos deixarei. Ou seja, há uma solução para a orfandade espiritual, amém? Há um breve resumo do que é a orfandade para você, se você puder anotar, você anote agora. A orfandade espiritual, se você entender isso aqui, você vai pegar todo o resto da mensagem. Isso aqui é o ponto-chave para você compreender toda a mensagem. A orfandade espiritual ela é gerada pela incerteza ou a rejeição das intenções de Deus. Você pegou, diz um amém? Se você não pegou, fala, repete, bispo. A orfandade espiritual é gerada pela incerteza ou a rejeição das intenções de Deus. E todos nós passamos por isso. Ok. Quando nós falamos da origem da orfandade, muitos pensam que se manifestou na queda do homem, mas, ao contrário disso, ela tem uma origem nos céus. Você vai abrir sua Bíblia agora, coloca aí por gentileza em Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 ao 15. Aqui está a origem da orfandade. Filho do homem, erga o lamento a respeito do rei Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe. Safira, carbúnculo, acho que é isso, esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Olha a perfeição desse guardião, deste querubim. Para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Quando a gente lê Ezequiel 28, do 12 ao 15, a gente vê uma perfeição na criação de um querubim. Alguns estudiosos, eles classificam esse querubim como um dos querubins que teve a sua criação do mais alto nível comparado com os demais. Mas de uma reflexão bem breve aqui, você observa que este querubim, apesar de toda a sua formosura e sua beleza, da posição elevada a qual ele foi colocado pelo próprio Deus, ele rejeita tudo que Deus fez. Aqui no último versículo está dizendo que você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Fala, espírito de orfandade. Ok. Aqui ele está citando Lúcifer. Você que não sabe, ele está citando Lúcifer. Ou seja, a orfandade, ela teve origem nos céus. Exatamente Lúcifer. Então é isso. Apesar desse querubim ter todas as maravilhas dadas pelo próprio Deus, esse querubim, ele rejeitou toda a boa vontade da criação de Deus para ele. Aqui começa a orfandade. Vamos lá. O problema é que todos os sintomas da orfandade, elas foram reproduzidas no homem. Fala misericórdia. Este é o grande problema. Vamos lá. Eu li para você a queda de Lúcifer. E eu estou te falando agora que
todos os sintomas da orfandade, elas foram reproduzidas no homem. Olha a semelhança que agora existe na queda do homem. E o Senhor Deus ordenou ao homem, está em Gênesis, no seu capítulo 2, versículo 16 a 17. Está assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus está dando uma advertência para o bem do homem. Amém? É bem simples a interpretação desse texto. Apesar da boa intenção de Deus para o homem, nós vemos em Gênesis 3 a queda do homem. Quando a mulher viu a árvore, você já conhece Gênesis 3, está ali, quando a mulher viu a árvore que parecia ser agradável ao paladar, o que ela fez? O que ela fez? Fala, comeu. Ou seja, rejeitou a intenção de Deus para ela e para Adão. Nós estamos vendo sendo reproduzido aquilo que aconteceu no céu. Apesar da boa intenção de Deus para o anjo guardião, o anjo guardião rejeita essa intenção e agora nós vemos essa reprodução na terra. O homem rejeitando a boa intenção de Deus para ele. Resiste à boa vontade de Deus. Você pode dar um amém? Vamos lá, posso continuar? Ok. A orfandade espiritual, ela rompe. Qual é um dos problemas da orfandade espiritual? Que ela rompe com a conexão do ambiente, da intimidade de relacionamento. Isaías 14, 12. Coloca aqui, por gentileza. Aí você pode jogar na NVI, por favor. Quando você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirada a terra, você que derrubava as nações. Ou seja, este anjo, ele é removido do ambiente de comunhão ao que ele tinha com Deus. Está aqui em Isaías 14, 12. Ele está falando que ele caiu dos céus. Amém? Quando nós vamos agora em Gênesis 3, 23. Coloca Gênesis 3, 23. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual foi tirado. Ou seja, fala comigo, paternidade divina. É um ambiente de comunhão. É uma dimensão de relacionamento. Isso, Lúcifer cai dessa dimensão. Adão, ele sai da dimensão da comunhão. O jardim do Éden é uma dimensão, ok? Na Bíblia nós vemos que essa dimensão ainda existe. Existe um jardim, conforme está em Apocalipse, onde está a árvore da vida. É uma dimensão. Quando você vai ver em Salmos 91, versículo 1, coloca aqui por gentileza. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Que ambiente é esse? É uma dimensão de comunhão. Mas por resultado da queda, motivado pela orfandade, o homem ele foi removido deste ambiente e até hoje nós, como cristãos, temos dificuldade de permanecer, porque este ambiente, olha aqui, é um ambiente de descanso. Ou seja, é um ambiente de total confiança da dimensão da comunhão aonde nós estamos com Deus. Satanás ele é removido deste ambiente por consequência do mal. Nós vemos o homem também sendo removido deste ambiente pela reprodução da orfandade após a queda do próprio homem. E todos esses sintomas ainda estão instalados dentro da própria igreja dos homens. Você já percebeu que às vezes você se sente completamente seguro em Deus, convicto em Deus, firme em Deus? Você sai deste culto, você recebe uma carga de poder, de unção, você vai para casa convicto de quem é Deus na sua vida e quem você é agora nele, e daqui a pouco parece que uma assolação exterior, ela parece que te removeu deste ambiente, apesar de você ter a convicção, a consciência, por fato do Espírito Santo, que testifica ao seu espírito que nós somos filhos, ok? Ou seja, se não é o Espírito Santo testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus, nos momentos de atribulações dessa vida, nós nos sentiríamos completamente afastados de Deus. Por isso que o Espírito Santo ele é chamado de Consolador, porque ele nos consola, porque Jesus ele já dizia que neste mundo nós teríamos aflição.
E para que a gente não fosse completamente removidos dessa dimensão, ok? Por isso que quando você está neste ambiente, você fica apático por causa da dimensão terrena. É muita guerra na dimensão solo, é muito cansaço físico, é muita distração, é muita preocupação. Se você não vai para a dimensão da comunhão, você fica padecendo aqui embaixo. Ou quantas vezes você leu o Salmo 91, versículo 1? E quantas vezes você se perguntou, como que eu entro neste ambiente? É pela fé, mediante a convicção da paternidade e da filiação de Deus na sua vida. Amém? Você está comigo? Ok. Então, vamos lá. Você tem que batalhar para estar dentro da dimensão dessa comunhão. Um dos sintomas da orfandade, ela vai justamente tentar te remover deste ambiente de segurança. É aí que as pessoas ficam tão inconstantes. O que Satanás ele fez com Jesus no deserto? Se tu és filho de Deus, ou seja, colocando incerteza na identidade de Jesus. Olha, praticamente 100% dos problemas das nossas vidas poderiam ser solucionados se nós tivéssemos a plena convicção da paternidade de Deus. E por mais que por essa graça você tenha essa testificação do Espírito Santo, ainda nós padecemos tudo no campo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, pela insegurança causada pela orfandade. Ok, bispo, o senhor está falando de orfandade, eu tive um pai super presente, inclusive esse pai ele me criou na presença do Senhor, ele me ensinou quem é Deus, me ensinou a palavra de Deus, ou seja, ok, isso é a paternidade biológica, ela pode servir muito para você, ela pode ser muito útil para ti. Até porque uma imagem distorcida de um pai, ela pode trazer para um filho uma imagem distorcida de Deus. Ontem eu estava com a minha filha, nós estávamos orando, eu falei assim, nós vamos ter que subir por causa de uma situação. Eu falei, vamos subir, vamos orar. Quando eu chego lá em cima, nós estamos orando lá em cima. Ela falou assim, Senhor, se o Senhor quiser me castigar, eu aceito o castigo, eu sei que eu errei. Eu falei, não, filha, não é isso. Ele te ama, Ele tem misericórdia de você, Ele só quer que você se arrepende. Então nós, pais, somos completamente responsáveis em gerar a revelação de Deus Pai nos nossos filhos. Se você teve um pai tirano, mandão, briguento, carrudo, cachaceiro, aloprado, isso pode ter distorcido, desconfigurado a sua alma e de uma forma ou de outra, você consciente ou não, você não consegue enxergar Deus na exatidão de quem Ele é para ti. Sabe? Às vezes nós vemos as pessoas, elas têm uma respeitabilidade religiosa, elas têm dificuldade de honrar dentro de um relacionamento. Nós vemos líderes que eles não conseguem conquistar a honra dos seus liderados e eles querem adquirir essa respeitabilidade religiosa, ou seja, através de afazeres, através de leis, de doutrinas. Eu estive com um homem do nosso ministério, um homem muito sábio ele, muito sábio. E ele falou algo para mim, eu falei assim, como o senhor, todos esses anos, nós sabemos os históricos que tem na sua vida, o senhor já esteve entre tantas ovelhas, um homem que é pastor há tantos anos, e ele tem um legado muito forte de respeito e de honra, ele não é um homem que se move no sobrenatural, ele não tem nada dessas coisas, mas é um homem de Deus, é um homem que cuida das ovelhas, que ama as ovelhas. E ele me falou assim, bispo, olha só, nós estávamos sentados na mesa, ele falou, bispo, olha só, se o senhor quer adquirir e saber se as ovelhas têm um verdadeiro respeito pelo senhor, desce do altar, não manifesta nenhum poder e deixa elas ver o senhor no seu dia normal, lavando uma louça, cuidando das suas filhas, com a sua esposa. Se depois disso eles te honrarem e te respeitar, essa é a verdadeira honra. Eu falei, é verdade. Deus, Ele é isso. Então nós temos que arrancar ainda, porque às vezes você escutou tanto do seu pai, só ou não pode, quando você escutava a voz dele, já era uma voz do castigo, então às vezes você, dentro de você,
essa falta de segurança, essa insegurança se torna obstáculo ainda com Deus. Isso é algo sério. Vamos lá. Ou seja, todo o DNA da natureza caída do homem, ela carrega os códigos da orfandade. E se nós não entrarmos na paternidade e na restauração da identidade de filhos, uma hora ou outra, escute isso, grave bem isso, uma hora ou outra sofreremos danos causados pela orfandade. Vamos lá. Posso tratar com vocês aqui algumas atitudes movidas pela orfandade. Você conseguiu identificar primeiro a similaridade que existe na queda de Lúcifer e na queda do homem? Foi reproduzido aquilo que aconteceu com Lúcifer, foi reproduzido no homem. Agora, por conta disso, nós carregamos esses sintomas da orfandade. E é aqui o motivo do que eu falei para vocês, que para nós entrarmos no arrependimento, nós precisamos identificar. Ou seja, se você não para, não escuta, se você não analisa, se você não permite o próprio Pai, não por si mesmo, mas o próprio Pai, Ele mostrar a você esses códigos que ainda existem na gente, causados pela orfandade, tenha certeza disso. Uma hora ou outra, possa ser que você está com 20, 10, 30 anos de evangelho. Uma hora, ou você pode chamar papai, clamar papaizinho, dizer papai eu te amo, mas em circunstâncias da sua vida haverá essa manifestação da orfandade. Uma hora ou outra, você já não teve a incerteza das promessas de Deus para a sua vida? Sim ou não? Tá, você já se perguntou por isso? Você já parou para perguntar isso? Você, um momento ou outro, já sentiu uma certa rebelião dentro de você contra o próprio Deus? Sim. Sabe, talvez você nem identificou que você estava levantando a rebelião no seu coração contra Deus. Talvez nem você conseguiu discernir isso. Mas se você ainda não manifestou uma rebelião contra Ele, você pode ter certeza que uma hora ou outra isso vai acontecer. O que é isso, bicho? Está jogando maldição? Não, isso faz parte da natureza caída. E é necessário que se manifeste para que haja um verdadeiro arrependimento. Ele quer isso. Ele não quer pecado oculto. Então vamos lá. Atitudes movidas pela orfandade. Anote aí. Vamos lá. Ofensa. Atitudes ou sintomas. É a mesma coisa. Os sintomas que ele é movido pela orfandade. Vamos lá. Ofensa. Escute isso. Eu falei para vocês que os sintomas que foram gerados no espírito da orfandade, através da queda de Lúcifer, ela foi reproduzida no homem através da natureza caída. Agora escute isso. Ofensa. Gênesis 3, nós vamos ver Satanás indo até a Eva e oferecendo a árvore e a maçã da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e nós já sabemos dessa história. Agora, por qual motivo que Lúcifer faz isso? É bem óbvio isso, é por causa da ofensa. Satanás estava ofendido em ver Adão e Eva fazendo aquilo a qual Lúcifer tinha sido criado para fazer e não tinha sido feito. E por ver outra pessoa fazendo, ele se ofendeu. Amém? Isso só acontece com Lúcifer, não acontece com a gente, amém? Você vai ver que Satanás, quando ele vai a Jesus no deserto, ele disse: tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Mateus 4:9. Ou seja, Satanás ele queria a honra que pertencia a Deus. Ele quis barganhar com Jesus Cristo, a fim de receber aquilo que Jesus Cristo estava dando para Deus, ele queria para si. Ele se incomodou de ver Deus sendo honrado. Ele queria para si. Isso é sintomas da orfandade. Posso continuar? Fala comigo, rejeição. Ok. Não se assuste. Não se assuste.
Bispo, é tão pesado a gente fazer um paralelo com Lúcifer, das atitudes que ele teve, e aí nós vemos que essas atitudes, elas se repetem num comportamento do ser humano, e pior ainda, do cristão. Não se assuste com isso. A única forma que nós temos, mediante essa situação, é o arrependimento. A orfandade, ela não se trata apenas de uma libertação com imposição e manifestação demoníaca. A cura da orfandade, ela vem através do arrependimento. Ou seja, orfandade, ela é sanada através da cura. Nós precisamos ser curados. Porque o que move a orfandade é o medo, é a incerteza, é a insegurança. Então nós precisamos receber uma cura, e essa cura não vem senão através de um arrependimento. Fala comigo, rejeição. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo com o filho mais velho, quem você acha que era o órfão da história? O pródigo ou o filho velho? Quem? O mais velho? Não foi o filho pródigo que saiu? Não? O filho pródigo não era órfão? Quem achava que ele era órfão, levante a mão. Não? E o que fez o filho pródigo sair? O que fez ele sair dali? Não foi a orfandade? Mas você acertou também, o filho mais velho, ele era órfão. Coloque Lucas rapidinho, vamos aqui refletir. Lucas 15, 28 a 31. Vamos lá. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Vamos. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? 31. Aqui está. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é... Ok, isso aqui é a manifestação da orfandade. Está observando que o próprio pai do filho, ele está dizendo: você sempre esteve comigo, e tudo que eu tenho é... Mas você está vendo que o filho está reclamando como nunca ele tivesse? Ok, vamos pensar mais. O que leva um filho, apesar de ter, ele reclama como não tivesse? A única explicação para isso, apesar de ele ter toda a herança do pai, o amor do pai, o cuidado do pai, ele rejeitava o amor e as heranças do pai. Mas apesar de ele rejeitar, ele fazia o quê? Ele cobrava. Ou seja, a rejeição ela é isso. Você tem, mas não aceita. E cobra como não tivesse. Amém? Está aqui. Não se sente amado mesmo quando é amado. Age como fosse ignorado mesmo estando cercados de cuidados. Cobra reconhecimento e afeto, mas não consegue receber amor com liberdade. Se sente excluído mesmo tendo acesso pleno à comunhão. A orfandade, ela nos faz cobrar para ter, e ao mesmo tempo, agir como nunca tivéssemos recebido. Porque temos dificuldade de aceitar o bem e o amor que é nos dado. Às vezes eu vejo pessoas, essas pessoas elas se isolam, e enfim, é muito fácil identificar os sintomas da orfandade, porque eles são muito claros. E aquelas pessoas, elas se isolam, elas se afastam, e você vê que elas se sentem rejeitadas, elas estão ali, você sente que ela está ali, mas ela está pensando que ela não é bem-vinda ali, que ela não é tão importante, que ela não é tão inteligente, enfim, todas essas coisas, todas essas mentiras. E quando você chega naquela pessoa, você quer abraçar aquela pessoa, você quer trazer aquela pessoa para perto, ela não aceita aquilo.
Ela sempre cobra, mas ela nunca aceita. E ela tem e enxerga como não tivesse. Sabe, é isso que ainda acontece muito com adolescentes, presta bem atenção nisso. É isso que acontece com a gente. Nós temos uma herança em Cristo, conforme diz a Bíblia. Nós somos abençoados com todas as bênçãos. Ok? Todas as bênçãos. Mas ainda é tão dificultoso para a gente aceitar isso de verdade. Vocês sabem disso? Que vocês têm essas bênçãos? Vocês sabem? Ok? Vocês sabem, ok? Vocês já leram a Bíblia? Provavelmente vocês já leram essa parte. Agora, o que nos torna ainda com tanta dificuldade de viver essa realidade? Sabe, eu estava aqui uma vez, e eu estava ministrando numa pessoa, eu falei assim, olha, recebe essa unção, está sobre você, o Senhor está te visitando. Recebe. E ela ficava assim, Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Eu falei, recebe. E já estava sobre ela, e ela me dá. Eu falei, filha, para de pedir e aceita. Aceita. A dificuldade não é ter, a dificuldade é aceitar o que você já tem. Então o problema do filho, conforme nós lemos aqui, era isso. Ele sempre teve à disposição dele. Mas ele nunca aceitou. Isso é rejeição causada pela orfandade. Posso continuar? Eu posso ir nessa pegada com vocês? Pode ser assim? Fala comigo, independência. Ok, eu sei que vocês são um povo bem profético, vocês gostam de fogo, essas coisas todas, eu também gosto. Mas eu gosto de fundamento também para eu não me perder, nem me queimar com fogo. Amém? Posso ir embora então? Isaías 14:13. Fala comigo, independência. Está aqui. E você que dizia em seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas do céu. E eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Isaías ainda está tratando do mesmo querubim guardião que caiu dos céus. Independência. A independência, você observa quando ainda éramos crianças, nós tínhamos tendência de fazer aquilo que nós queríamos, mesmo passando pela vontade dos nossos próprios pais. Independência. Hoje, quando você vê uma criança que, se você fala algo para ela, não faça isso, mas ela quer porque ela quer e ela faz, mesmo passando pela sua vontade, mesmo você reprovando aquilo, ela quer fazer isso. A independência é causada pela orfandade. A independência, ela nos impede de ouvir os conselhos. Seu coração sempre é duro para ouvir os conselhos. É raro você ouvir o conselho de alguém. A independência causada pela orfandade leva as pessoas a confiarem mais no seu entendimento do que na sabedoria daqueles que já venceram. A independência, ela sempre quer agir por conta própria. Olha, você lembra quando Adão e Eva, eles perceberam que eles estavam nus? Qual foi a atitude deles? Pela sua própria força, pegar as folhas de figueira, ok? Correto? E fazer uma roupa para si. Você sabia que ali também gera uma manifestação da orfandade neles, a independência de eles quererem fechar a ruptura que eles criaram através do pecado e fugir da dependência de Deus. Pela sua própria força, tentar resolver trazer uma solução para um problema que só a graça divina tem a capacidade de resolver? A independência, ela é isso. Ela sempre faz você querer agir por conta própria. Você se isola, você acha que você é autossuficiente e consegue fazer sozinho. Você não consegue fazer nada sozinho. E mesmo que não tenha nenhuma pessoa, um humano com você, tenha certeza que você está fazendo pela graça do Espírito Santo que está contigo. Vamos lá? Posso continuar? Então vamos lá. Dificuldade de se sujeitar a figuras de autoridade. Sempre você tem dificuldade de se sujeitar a figuras de autoridade. Isso é independência causada pela orfandade. Resistência em confiar nas pessoas. Sempre está desconfiando de tudo e de todos. Isso é causado pela orfandade. É drástico isso. É muito drástico. Quando a gente olha para o nosso meio e a gente ainda encontra esses sintomas de independência, de autossuficiência, pessoas que estão no nosso meio, mas não conseguem estar conosco porque
de alguma forma, elas são incomodadas. E elas resistem ao bem a elas. Uma vez eu estava pela manhã, eu acordei pela manhã e eu fiquei meditando no Senhor, e Ele falou para mim, ele falou, filho, o problema do orgulho que vocês têm é que vocês resistem ao bem que eu quero para vocês. E mesmo vocês sabendo as consequências ruins que vocês vão ter, vocês resistem a mim e preferem agir pelo orgulho de vocês. Eu falei, é verdade. Isso é uma verdade. Hoje é difícil nós termos uma plena confiança. Sabe, aí você vive em uma sociedade que as pessoas elas estão o tempo todo sempre querendo passar a perna um no outro, querendo estar à frente um do outro. Você cresceu num ambiente assim, sempre um querendo se dar de bem mais do que o outro, passar na frente, enfim. Em todos os ambientes você vê isso, você vai na fila do mercado, você vê um espertinho, você está no trânsito, você vê um espertinho. Ok, você vai na farmácia, na fila da farmácia, e você vê um espertinho. Você vê uma pessoa que ela não te paga, ela fala que vai te pagar e não te paga. Você vê pessoas sempre agindo com maldade, malandragem, e tudo isso vai gerando na sua identidade, na sua ótica, essa desconfiança. E aí hoje nós temos tantas debilidades, quando nós falamos de unidade na igreja, esse é um dos pilares negativos que nós temos, é a desconfiança, é a falta de confiar. As pessoas elas não aceitam o bem, você quer falar o bem para elas, você quer o bem para elas, e elas desejam, mas elas têm essa dificuldade. Nós chamamos, vamos lá, a unidade, ela faz bem, ela é saudável para a igreja, vamos para a unidade, mas as pessoas resistem no coração porque elas estão desconfiando de alguma forma, elas têm dificuldade em ceder. Elas desconfiam dos seus líderes o tempo todo. Isso é orfandade. É por isso que eu falo para vocês que a orfandade, nós precisamos de cura, e a cura só vem pelo arrependimento. Qual arrependimento? Arrependimento desses atos. Eu sei que quando a gente entra na parte biológica aqui, vai ter muitas curas profundas na sua alma, mas essas ações aqui, que ela é no espírito, são espirituais, ou seja, são onde esses espíritos malignos têm acesso e eles acabam manipulando os nossos comportamentos, a gente cede a esses comportamentos. Se não houver arrependimento, sempre nós daremos legalidade para ações desses espíritos nos trazer tantos prejuízos e danos no nosso meio. E vamos sempre perder a plenitude da identidade de filhos de Deus. Você pode dar um amém? Amém. Posso continuar? Amém. Então vamos lá. Ezequiel, orgulho, vou falar um pouquinho de orgulho com vocês rapidamente, que eu tenho poucos minutos. Ezequiel 28:17 diz, o seu coração tornou-se orgulhoso. Anote aí no seu caderno, no seu celular, Ezequiel 28:17, coloca orgulho, depois você medita, o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Aqui está o orgulho. A primazia do orgulho, a matriz do orgulho, foi manifestada em Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer ele quis ser maior do que Deus. Ele quis estar acima de Deus. Romanos, no seu capítulo 10, talvez capítulo 12, versículo 10, Paulo ele nos dá uma palavra de proteção. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que... Está aqui. Aqui. Essa palavra honra, ela é a palavra que pode nos livrar do orgulho. O que abate o orgulho é a honra. Quanto mais você decidir honrar, quanto mais você se esforçar para dedicar mais ao próximo do que a você mesmo, mais o orgulho está sendo abatido na sua vida. Quando você anula a si mesmo, você tem a capacidade de anular a si mesmo, para em sacrifício, em bem do próximo, você está batendo orgulho. Sabe, Satanás ele pode incitar no seu coração, porque ele tem esse acesso da orfandade, de sempre trazer alguma sensação de você querer fazer melhor do que alguém. Quando isso vier, não deixe Satanás te condenar. Use a arma que foi te dada. Aprenda a honrar.
No ambiente que tem honra, ele não tem espaço para orgulho. Aonde não tem orgulho, a manifestação da glória, ela pode ser permanente. Por que muitos não andam numa dimensão da glória? Porque muitos recebem até a visitação da glória, mas não andam na dimensão da glória. Porque por causa do orgulho pode usurpar a própria glória de Deus. Porque muitos pedem e não recebem, porque pedem mal. Por causa do orgulho que está no coração. Enquanto o orgulho não for abatido no seu coração, enquanto você não for provocativo em abater o orgulho do seu coração, enquanto você quiser estar acima, sempre quer estar acima, sempre quer se sair melhor, sempre quer ser o certo, sempre quer ter a razão, sempre quer sair beneficiado, sempre quer sair com a sua imagem preservada. Desculpa, você vai continuar alimentando o orgulho que está em você. Agora, quando você decidir em honrar é isso, eu vou resumir a honra. É você conseguir sair de cena, anular a si mesmo e dar honra para o seu próximo. Paulo, ele era espetacular nessas atitudes. Sabe, eu até falei isso na reunião com os nossos irmãos do Rio de Janeiro, eu vou falar aqui para vocês. Você vê que Paulo, ele foi um homem tão quebrado no orgulho. Eu já falei isso para vocês, você vê que Paulo, quando ele recebe a revelação do terceiro céu, o que acontece com ele? É dado o quê? Um espinho na? Ok. João, quando é levado aos céus no Apocalipse, ele tem alguma consequência parecida? Sim ou não? Sim ou não? Não. Paulo, quando é levado ao terceiro céu para ver coisas, que ou curiosidade que eu tenho de saber o que esse homem viu, o que acontece com Paulo? É dado ele fala, foi me dado o espinho da carne para que eu não me exaltasse. Então Paulo ele foi tratado no orgulho. Paulo, quando ele escreve a Coríntios, quando ele vai falar do dom das línguas, o que Paulo fala? Eu dou graças a Deus, que eu oro em línguas mais do que todos a vocês. Dou graças a Deus, glória. Eu oro muito mais, rapaz, glória a Deus, que eu oro muito em línguas, muito. Ele sabia o benefício de orar em línguas. Porém, na consciência que Paulo tinha, quando Paulo estava no meio da igreja, o que Paulo falava? Eu prefiro falar, se eu não me engano, ele fala 5 línguas compreensíveis, 5 palavras compreensíveis, alguma coisa assim, não me recordo agora. Se achar, coloca aqui para mim. 2 Coríntios, ou 1 Coríntios 14, o versículo eu não lembro. Isso, agora coloca o versículo que ele fala, que prefere falar, se eu não me engano, são 5 palavras compreensíveis. Eu não me recordo agora qual é. Rapidinho. Está no 19? Ok. Então Paulo, ele está agradecendo, ele está comemorando. Uau! Eu falo mais em língua do que todos eles, eu tô no lucro. Quando chega no 19, o que ele fala? No entanto, na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros. Apesar de ele falar muito, mas quando ele estava entre a igreja, ele falava, eu prefiro falar só 5 palavras compreensíveis, por causa dos outros. A falar 10.000 palavras em línguas. Aqui está o segredo. Honra ao próximo. Aí tu pega do dom que é dado e tu faz o teu irmão tropeçar. E tu vai achar que o problema é dele que está com inveja de você. Isso está muito errado. Isso está muito errado. Você tem que ter cuidado. Se o que você está fazendo não está trazendo instrução, anule-se se não está trazendo nenhum benefício para a igreja, anule-se a si mesmo, deixa de fazer. Ele preferia trazer benefício para os outros do que trazer benefício para si mesmo. Você pode dar glória a Deus por isso?
Aleluia. Isso é bom. A honra ela é a prática espiritual que reconhece o valor do outro. Ela confronta diretamente o nosso orgulho. Uma mentalidade órfã, ela age a partir da insegurança e da necessidade de aceitação. Por isso que as pessoas são orgulhosas. Porque o tempo todo elas estão querendo ser aceitas. Ela tem atitudes para que elas venham ser aceitas pelas pessoas. Por isso que elas se tornam, às vezes, tão arrogantes, prepotentes, ignorantes. Porque ela vai fazer o possível e o impossível para manter a sua posição até que ela seja aceita por bem ou por mal. O orgulho ele nasce na exaltação do ego, mas a confiança e a estabilidade encontram-se num ambiente seguro da paternidade de Deus. Toda debilidade que não é tratada diante de Deus pode se tornar uma estrutura para os nossos inimigos. Agora eu vou falar bem rapidinho com vocês. Toda debilidade que não é tratada diante de Deus, ela pode se tornar uma estrutura para os nossos inimigos. Então vamos lá, esses espíritos, eles vão pegar as estruturas da orfandade que não são tratadas e vai usar ao favor deles. Nós vamos ver sintomas, então, como rejeição, medo de se relacionar com as pessoas, dificuldade de se submeter à liderança, desvalorização, raiva do próximo sem motivo, comparações constantes, sentimentos de inferioridade, amargura e dificuldade de liberar perdão. Você sabe como é que Satanás ele age contra a sua vida, contra a minha vida? Você já viu uma luta de boxe? A luta de boxe, ela é mais ou menos assim. Um lutador, quando ele fere o seu oponente e abre uma ferida, qual local que ele mais vai bater? Na ferida. Satanás também é assim. Ele vai pegar onde é a sua debilidade, onde é a sua ferida, é ali que mais ele vai bater. E o lutador ele faz isso até que o outro vem ser locateado ou abatido. Ou seja, se a ferida da iniquidade que está ali pela orfandade, ela não for curada, Satanás sempre vai usar isso a favor dele. É por isso que, às vezes, se você for ficar no âmbito do orgulho, você é tão orgulhoso, porque é tão difícil desfazer do orgulho. É verdade? É verdade ou não é? Às vezes você fala, meu Deus, como é difícil sair desse orgulho, pô. Eu me arrependo, eu faço tudo e daqui a pouco eu tenho uma atitude orgulhosa. É assim ou não é? Isso. Satanás ele vai ficar batendo. Ele vai ficar batendo. Enquanto você não for curado da orfandade, o risco do orgulho vai continuar alto na sua vida e Satanás vai usar isso como estrutura ao favor dele. Por isso que nós precisamos ser curados. Por isso que você precisa se arrepender. Por isso que você precisa reconhecer. Eu vou finalizar aqui agora. Essa parte ela é uma parte de algo que eu escrevi. Vocês permitem eu ler para vocês? Vamos lá. Repita comigo, a face escondida da orfandade. Aqui. A orfandade espiritual, ela não se manifesta apenas como vítima ou alguém passivo diante da dor. Há uma outra faceta, muitas vezes mais sutil, em que a orfandade se expressa por meio de autodesempenho, ativismo e perfeccionismo. Ou seja, este órfão aqui, ele já não é vítima. Ele não age com viticismo. Ele não é uma vítima. Ele é difícil de você enxergar que você não vai ver aquela pessoa com esses sintomas a qual nós citamos. São pessoas que elas agem de uma forma oposta. Elas agem através do desempenho. Sempre ela vai querer fazer muito. Ela sempre vai ser perfeccionista. Ela sempre vai querer, de alguma forma, preencher a lacuna da sua orfandade, demonstrando muitos fazeres. Você está ali, está querendo fazer, tá... Calma, filho, descansa um pouco. Calma. Ela tem medo de expor o lado oculto da orfandade. Provavelmente é por medo de ser novamente ferida. Então ela cria ações, mecanismos de defesa através do perfeccionismo, através do ativismo. Muitos, ao se sentirem seguros em sua identidade como filhos, passam a construir uma identidade baseada em conquistas, e produtividade e aprovação. Trabalham incansavelmente, até mesmo dentro da igreja, tentando compensar o vazio da orfandade com esforços próprios. Aquilo que é conquistado por esforço próprio
precisa ser mantido com seu próprio esforço. Aquilo que conquistamos pela graça, a própria graça nos sustenta. Amém? Amém. Vamos lá. Eu tenho uma boa notícia, depois de tanta notícia ruim, eu tenho uma boa notícia. Romanos 8,15 diz, pois vocês não receberam o espírito que escravize, ou seja, ele está falando do espírito da orfandade. Para novamente temerem, mas receberam o espírito que os tornam filhos, por meio da adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Ou seja, o Senhor, pela sua graça e sua misericórdia, nos concedeu o favor para nós sermos livres desse espírito que traz tanta escravidão ainda na nossa vida e nos detém em muitos ambientes ainda, qual Deus quer nos promover. Ele nos deu um espírito, e esse espírito, ele está dentro de você. E esse espírito, ele clama dentro de você, mas observa que ele não clama somente Pai, ele clama Abba, Pai. Por que Abba? Abba, ela é uma palavra que ela significa, ela tem um sentido de uma criança chamando papaizinho. Ou seja, os hebreus, quando iam chamar pai, as crianças dos judeias, quando iam chamar pai, elas falavam Abba, que quer dizer papaizinho. Por isso que ele fala que o Espírito, ele clama dentro da gente, Abba, Pai. Ou seja, ele quer que a gente haja como crianças inocentes, puras, a fim de que a paternidade, ela venha a ser estruturada e eliminar este espírito de escravidão chamada orfandade. O problema é o orgulho, a independência, a rejeição, o medo e os traumas que te impedem ainda de você se expor e se livrar da orfandade. Você não quer se expor. Você continua preferindo construir a sua própria roupa e tampar a sua nudez. Se nós não formos como crianças e permitir esse espírito dar vazão à voz do Espírito clamando, ele está clamando, ele está clamando, ele está clamando, ele está clamando. Jesus, quando vai ensinar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ele começa justamente com o Pai Nosso. Pai Nosso. Ele quer te dar essa convicção. A primeira instrução que ele dá da oração, quando os discípulos pedem a ele, é justamente essa. Chama ele de Pai. O Espírito está dentro de você chamando Pai. Você pode ser tudo. Você pode ser o maior profeta. Você pode ser a grande e o grande homem de Deus. Mas se você não for filho, a gente pode continuar dentro do ambiente da escravidão. Malaquias 4,6. Há uma virtude, mediante a graça agora, que ela quer nos curar dessa orfandade e trazer uma restauração no nosso coração. Ela quer te livrar dos traumas. Ela quer te livrar deste medo que te impede de você reconhecer a bondade de Deus na sua vida. Você não tem só que falar, você tem que aceitar e viver. Não só fale, pratique, aceite, presencie, esteja na dimensão da segurança do Pai. Livre-se desse espírito de escravidão. Se volte para a filiação de filhos. Aceite a misericórdia e o perdão e se arrependa dos vossos pecados. Nós temos que nos arrepender. A restauração do coração dos filhos aos pais, ela não vai vir se você não tiver a coragem de ligar para os seus pais, pedir perdão aos seus pais, honrar aos seus pais. Por isso que o mandamento é honrar. A honra, ela é o único poder mencionado para te livrar das ofensas que você teve dos seus pais. Quando você honra, a honra, ela é a capacitação de força que te leva a superar todos os traumas e as feridas e as decepções que vocês tiveram com os pais de vocês. Quando você anula você mesmo, quando você anula as suas dores, quando você está anulando a sua dor através da honra, você está permitindo
o espírito de adoção trazer cura para a sua vida. Nós aprendemos muitas coisas. Vocês estão aqui, vocês aprenderam muitas coisas. Vocês tiveram acesso a muitas coisas grandes e poderosas. Mas o espírito de vocês tem que ser plenamente livre. O fruto de vocês tem que ser demonstrado como filhos. O Senhor, Ele está pedindo, através do Espírito dEle, para que a gente venha dar fruto como filhos. A maior manifestação que a senhora pode ter, ô diaconisa, é o seu comportamento de filha. Você sabe por quê? O que nós falamos no início? Qual é a responsabilidade do filho? Reproduzir continuidade do legado do pai. Fazer as obras maiores do que ele fez é só sendo filho. Filho. Para não macular. Aqueles que não se tornaram filhos foram aqueles que macularam. Vocês entendem a necessidade do arrependimento? Vocês entendem a necessidade da cura? Hoje eu tratei com vocês aqui sobre a orfandade espiritual. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos tratar sobre a parte biológica. Mas eu creio que Deus vai nos dar graça aqui para a gente dar uma continuidade bem bacana neste tema. E aí sim, você vai daqui a pouco entrar na paternidade divina. Vamos entrar na paternidade espiritual. Aí você vai ver que glorioso que é isso. Mas para isso nós temos que restaurar os nossos corações, porque senão, daqui a pouco, você se ofende com seu pai espiritual. Ah, meu pai espiritual, meu pai espiritual. Daqui a pouco você está ofendido com ele, porque você não foi curado ainda, cara. Daqui a pouco você está falando mal do seu pai espiritual. Aquele que você fala, meu pai espiritual. Daqui a pouco você está falando mal, ofendido com ele. Porque ainda tem raiz de orfandade em você. Nós temos que ser curados, nós temos que rejeitar este espírito de escravidão. Sabe, o evangelista, quanto mais nós adquirimos conhecimento de Deus, mais temor você adquire. Ok? Quanto mais temor você adquirir, a sua consciência, ela vai rejeitar enganos na sua conduta que ficam ocultos. Tem muitas condutas nossas que elas passam dentro da gente e a gente permite ela passar de uma forma despercebida, porque a gente ainda não adquiriu o temor de Deus. Quanto mais temor de Deus você adquire, mais guerra você tem. Sabe por quê? Porque aquilo que antes não te causava nenhum incômodo, Satanás fazia e você não sentia nenhum incômodo com aquilo, ele jogava uma tentação em você, fazia qualquer coisa e você não incomodava, agora vai passar a te incomodar e muito. E isso vai te trazer guerra até que você vença. Então é isso, se nós queremos ter elevações nos céus, você tem que entender isso, essa maturidade, essa consciência madura. Não dá mais, não dá. Escute isso, evangelista Mayla. Não dá para a gente ficar querendo manifestar alguma coisa e dentro da gente está cheio de maldade ainda. Falando mal do próximo, criticando o próximo, falando mal do seu líder, falando mal dos seus irmãos. A gente vai continuar se prejudicando. Quando que nós vamos entrar na realidade da filiação de Deus? Sabe, e tudo isso é tão glorioso, porque tudo isso, não há condenação alguma. Nenhuma condenação há, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos nele, não há condenação. Coloca em Salmos, ou quem tiver aí, coloca rapidinho para a gente finalizar agora em Salmos. Eu não me recordo também a palavra que o salmista fala de ocultar o pecado, que o Senhor, Ele rejeita isso, quando nós ocultamos o pecado. Salmos, eu não me recordo agora, coloca aqui, por favor. Você pode se colocar de pé. Vamos lá, coloque e nós vamos finalizar agora. Sabe, eu conheci pessoas, evangelista Vanessa, eu conheci pessoas muito usadas por Deus, muito usadas, cheias do poder de Deus.
quando elas se depararam com essa verdade, que elas reconheceram e foram humildes, elas olharam para dentro de si e falaram assim, meu Deus, vai ser uma cachoeira rojando, saindo de dentro dela, de tanto choro. Elas conseguiram enxergar. E elas começaram a ser livres desse espírito. É um sistema que a gente fica preso dentro dele. E ele se torna um ciclo vicioso quando você não se arrepende verdadeiramente. Você vai vivendo dentro dele, as coisas vão acontecendo, elas vão manifestando, você vai andando, você vai passando. Mas está ali, você está preso dentro daquilo. E este é o plano de Satanás. O intuito de Satanás não é te arrancar de uma vez. O intuito de Satanás quer que você fique neste ambiente, mas fora da dimensão da comunhão. A senhora está entendendo? É que, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Está aqui. A decisão da cura ela é nossa. A decisão da exposição à luz ela é nossa. A decisão do arrependimento, o arrependimento ela vem mediante a sua consciência, até onde ela foi alcançada, que você necessita da cura, ela é nossa. Quanto tempo você passa em paz com Deus, sem a tribulação, por causa de ações e de comportamentos? Não misture tentação com comportamentos. Jesus foi tentado, mas ele não tinha o comportamento da tentação. Eu estou falando de ações. Quanto tempo você não se sente seguro como um filho? A qual a condenação, a culpa, ela não te castiga. Ela não te remove do ambiente que nós temos que estar. Quanto tempo você não para analisar a si mesmo? E buscar essa restauração dentro de si? Até quando nós vamos permitir andar com os pecados encobertos? O Senhor, uma coisa Ele quer, ô diaconisa Amanda, que a gente venha ser totalmente livre para Ele. Por isso que Ele nos enviou o Espírito Santo, para nos livrar do espírito da escravidão. Como nós podemos viver o nosso desígnio enquanto a gente não é totalmente livre? Não tem como. Você vai andando no seu desígnio, vai. Anda no seu desígnio, vai, anda, vai embora no seu desígnio. Mas você não vai. Você não vai. A cura da paternidade, ela não manifesta, irmã, instantaneamente você é 100% curada. Mas ela precisa de um passo nosso. A senhora entendeu que essa mensagem é uma das mensagens mais importantes antes da vinda de Cristo? A paternidade, a restauração, a cura da orfandade, que nós precisamos disso. A senhora entendeu isso? Olha só, a gente cresce numa nação onde nós temos uma imagem de uma santa com uma criança, a qual o pai ninguém sabe quem é, chamada padroeira. A mulher faz o papel de pai. Aí você cresce numa nação com essa cultura. Aí está entendendo como ainda a gente precisa se aproximar mais da realidade da paternidade de Deus? Então,